Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes e os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu a autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é sábado, dia 1º de junho de 2024. O Evangelho de Jesus Cristo que estamos meditando é escrito por Marcos, capítulo 10, versículo de 27 a 33. Vejam bem, meus irmãos, é comum observarmos relatos nas Sagradas Escrituras de uma espécie de embate, de perseguição dos judeus, dos fariseus, sacerdotes, mestres da lei, a pessoa de Jesus Cristo. E Jesus vai sempre de forma muito pedagógica, didática e assim, acima de tudo, com muita transparência, com muita verdade, Jesus vai combatendo a hipocrisia entre eles. E esta passagem de hoje do Evangelho que acabei de citar é mais uma passagem, um trecho em que Jesus Cristo vai enfrentar este tipo de perseguição, este tipo de embate, este tipo de afronta à pessoa de Jesus Cristo. Mas aqui é interessante, meus irmãos, que Jesus coloca no centro aqui a figura de João. Então, João, o precursor, aquele que anuncia a chegada de Jesus, o João o Batista, ou seja, aquele que anunciou a grandeza de Jesus Cristo, de quem ele não seria digno de abaixar para desamarrar a correia de sua sandália. A voz que clama, que grita no deserto, e é a quem Jesus também se refere como o maior homem nascido de mulher, porém, o menor no reino dos céus seria maior do que ele. Então, esta pergunta feita por Jesus Cristo a respeito de João, ou seja, qual era o batismo? Porque de fato eles acreditavam na pessoa de João, mas para não fugir, então, modus operandi em que eles sempre respondiam e se comportavam diante de Jesus Cristo, eles mentem, dizendo que não sabiam qual era a origem do batismo de João, qual era, então, o significado de João para a vida deles. Eles simplesmente respondem: não sabemos. E de repente Jesus diz: tá bom, se vocês também não sabem, eu também não vou dizer de onde vem a minha autoridade. Mas claro, numa outra passagem, Jesus vai dizer: olha, toda a autoridade me foi dada do céu, na terra e em todos os lugares. Então, tudo me foi dado, Isso é dito no Evangelho escrito por João, quando Jesus Cristo diz: eu e o Pai somos um, Toda a autoridade me foi dada, o Pai me confiou esta missão, Deus que é Pai, o Abá, o Paizinho. Assim também eu vos confio esta missão, eu vos envio. Ide por todos os lugares e fazei discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É nesse contexto que Jesus Cristo fala da autoridade do céu. Então, se eles perguntam, Jesus diz: também eu não vou falar. Jesus não está sendo omisso. Jesus está usando este método porque, de fato, sabe bem que eles conheciam a pessoa de João, eles conheciam a autoridade de Jesus Cristo, mas se faz, então, de desconhecido, de pouco informado, só para provocar na pessoa de Jesus. E Jesus responde com sabedoria, Jesus mostra, então, que a alegria do ser cristão, do ser discípulo, passa, acima de tudo, primeiro pela verdade, a verdade que brota
de estar próximo de Jesus, de conviver com Jesus Cristo, de caminhar com Jesus Cristo. A exemplo desse grande santo de hoje, São Justino, que foi mártir e coroou a sua própria fé, então derramando o seu próprio sangue. Ele foi um leigo, filósofo, convertido ao cristianismo, viveu na Palestina no segundo século. Nos seus escritos deixou importantes sínteses do pensamento cristão e lições para a formação dos catecúmenos, das pessoas que estavam no processo para a celebração do batismo, esclarecendo aspectos dos sacramentos do batismo e da Eucaristia. Defendeu a igreja contra os ataques dos pagãos e pagou com a sua própria vida o zelo pelo reino de Deus, o zelo pela igreja. Roguemos a Deus, queridos irmãos e irmãs, que a proximidade da nossa vida com a pessoa de Jesus Cristo não seja apenas curiosidade, saber quem é Jesus, acima de tudo procurar conhecê-lo para conviver, para estar com Ele, para fazer parte do seu discipulado. Que Deus te abençoe a tua família, abençoe a tua casa. Hoje sábado, véspera do domingo, dia do Senhor, que amanhã estaremos todos reunidos celebrando a Santa Eucaristia, e que neste primeiro dia do mês de junho, Deus te abençoe, te proteja, te livre de todos os males e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.